irmãos e as queridas irmãs, que 3 motivos nos trouxeram aqui esta noite. O primeiro motivo foi rever a pastora Ademilson. Eu já a conheço, estive com ela já há cerca de 1 ano e meio atrás e senti uma grande diferença, que ela me parece estar mais jovem. E ela sempre nos recebeu com muito carinho, com muito amor cristão. E para nós temos uma certeza absoluta de que ela é uma excelente pastora. E o segundo motivo que nos traz aqui, irmãos, é trazer aos senhores a saudação da Sociedade Bíblica do Brasil. É a editora que nós estamos aqui representando na qualidade de comportores. A Sociedade Bíblica, ela detém os direitos autorais para produzir Bíblias para as nossas igrejas. Bíblias para todas as camadas e faixas etárias da igreja. E para que isso seja necessário, a Sociedade Bíblica ela realiza pesquisas nas nossas igrejas todos os anos, com o objetivo de detectar as lacunas, os vazios, as necessidades da igreja, e ela então trabalha arduamente, fornecendo materiais para suprir as necessidades da igreja em nosso país e também nos países de língua portuguesa, alguns países da África, alguns países da França também. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós queremos trazer aos senhores os resultados das últimas pesquisas, onde elas revelam o lado positivo e o lado negativo que está ocorrendo conosco como evangélicos. E certamente você vai se achar dentro desses episódios. Você vai se localizar. Quando você perceber a sua deficiência, você vai perceber onde você se acha localizado e no que você precisa melhorar. As pesquisas têm mostrado, irmãos, que de 30 anos para cá, nós temos um salto muito grande no que concerne a questão de números, a questão numérica. Há cerca de 30 anos atrás, aqui no Brasil, nós não éramos mais do que 3,5 milhões de evangélicos. 3,5 milhões, 30 anos atrás. Agora nós fechamos o ano de 2011, ultrapassando a casa de mais de 50 milhões. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Eu gostei desse aleluia. É motivo de darmos honras e glórias a Deus, porque a igreja evangélica ela deu um salto estrondoso. Somos 50 milhões dentro de um país católico. O Brasil hoje ainda é o maior país católico do mundo, por enquanto. Verdade, porque todos os anos, Deus tem resgatado para o seio da igreja evangélica mais de 1 milhão, todos os anos, de católicos, espíritas, ateus, agnósticos, incrédulos, afastados do evangelho, pessoas que frequentam seitas heréticas, têm se associado à igreja evangélica. 50 milhões, irmãos, é um número realmente muito abençoado e motivo de darmos honras a Deus. Agora, irmãos, o que a pesquisa revela é que o nosso crescimento numérico não está sendo acompanhado, irmãos, com o nosso crescimento na questão da qualidade. As pesquisas têm dito, irmãos, que na mesma proporção em que crescemos tudo isso, 50 milhões, nós também caímos nesses últimos 30 anos, irmãos, no que concerne a nossa dedicação, a nossa fidelidade e o nosso compromisso à palavra de Deus. As pesquisas dizem que antes, quando éramos menores, nós éramos um povo mais fervoroso, mais dedicado, mais fiel, mais compromissado. Ao ponto que
nesse tempo atrás, todo crente eram chamados de Bíblia, de Bíblia. Nenhum crente era conhecido pela igreja que frequentava. Ninguém dizia assim: eu conheço uma família que é da Igreja Batista Adonai. No meu trabalho tem um senhor, ele é da Igreja Assembleia de Deus. Lá na minha escola tem uma moça e um rapaz, eles frequentam a casa da bênção. Não, irmãos. O mundo olhava assim para os crentes e dizia: ali vai o Bíblia. Eu conheço o Bíblia. Na minha rua tem uma família de Bíblias. Eu ontem assisti um casamento lá na igreja dos Bíblias. Por que nós todos éramos chamados de Bíblia nesse tempo, queridos irmãos? Porque nesse tempo, irmãos, há 20, 30 anos atrás, onde estava o crente? Ali estava a Bíblia. O crente tinha amor à Bíblia. Nenhum crente se permitia ir para a cama à noite sem antes consultar a palavra de Deus e ler alguns capítulos. Nenhum crente se permitia sair de casa para o trabalho, para as suas atividades, sem antes buscar orientação e conselho da Bíblia. A Bíblia era lida, entendida, compreendida pela igreja. Era gostoso, irmãos, quando nós entrávamos assim nos ônibus e a gente via ali o crente, o Bíblia, lendo a palavra. Na escola, a moça de 13, 14, 15 anos, o rapaz de 12, 13, 14 anos, quando tinha uma aula vaga, no intervalo de aula, na hora do recreio, ele chamava seus coleguinhas, juntava as carteiras e compartilhava a Bíblia. Todos eram cheios de Bíblias. Os pastores chegavam assim à noite na igreja, passavam assim o dedo e dizia assim: você, levante-se que você vai pregar esta noite. E aquela pessoa ali se levantava e dava conta do recado. Sabe por quê? Porque a Bíblia era lida, era entendida, era amada. Hoje, queridos, ninguém mais é chamado de Bíblia. Como eu sinto falta, irmãos, de alguém me chamar de Bíblia. Como eu sinto falta. Hoje, quando muito, nós somos conhecidos como evangélicos. Título, um rótulo. Simplesmente, um rótulo. Evangélicos. E na verdade, irmãos, sabe por que nós não somos chamados de Bíblia hoje? Porque as pesquisas dizem, irmãos, que hoje, onde está o crente, ali com ele, não está a Bíblia. As pesquisas dizem que hoje, queridos, dizem que 93% dos evangélicos do Brasil não pegam na Bíblia para ler. 93%. Talvez é possível, irmãos. Eu diria até, é provável que esta noite haja alguém assentado nessas cadeiras brancas, limpas desta igreja e dizendo assim: eu faço parte desse grupo aí dos 93%, porque eu não leio a Bíblia. É possível que nesta noite, irmãos, haja alguém aqui nesta igreja que faz parte do grupo daqueles que não pegam a Bíblia para ler. Crentes evangélicos, irmãos, e não bíblias. Crentes evangélicos e não Bíblia. Amados irmãos, se você faz parte do grupo daqueles que não leem a Bíblia, ouça só o que Jesus quer dizer para você. Escute as palavras do Mestre. Certa feita, reunido assim com os seus discípulos, Jesus, o Filho de Deus, o nosso adorável Salvador, o Salvador dos homens, Jesus abriu a sua boca e ele disse assim: examinais as Escrituras Sagradas. Ele se dirigiu aos seus discípulos. Não foi aos incrédulos, aos perseguidores,
5, versículo 39. E se nós pegarmos, irmãos, as palavras de Cristo aqui, se nós pegarmos esse versículo e fazermos desse versículo uma exegese, eu quero dizer, se a gente pegar esse versículo e fazermos um estudo profundo deste verso, nós vamos compreender melhor o que Jesus está querendo dizer. Quando ele fala assim, examinais as Escrituras. Vamos pegar esta palavra examinar. É assim que nós devemos ler a Bíblia, palavra por palavra, para entender o significado. Aleluia! Vai fazer uma leitura rápida. Muitos falam assim, eu já li a Bíblia toda muitas vezes. Mas conhece muito pouco. Porque não examina, apenas lê. E este verso, essa palavra examinar, ela é um verbo. Eu examino, tu examinas, ele examina, né? É um verbo. E nesse sentido aqui, examinais, é o verbo no sentido imperativo. É verdade. Nós aprendemos isso lá no primário, terceiro ano primário, a gente aprende isso aqui. O verbo é quando o verbo está no sentido examinais, vais, é o verbo no sentido imperativo. E toda vez que o verbo está no sentido imperativo, ele dá a demonstração de ordem, de mando, de autoridade, de poder. Toda vez que o verbo está no sentido imperativo, não cabe questionamentos, Aleluia! não cabe desculpas, não cabe resposta. É obedecer ou ser desobediente. E quando Jesus diz assim, examinai as Escrituras, Jesus não está fazendo um pedido, ele não está meramente fazendo uma solicitação. Jesus não está dizendo assim, se você tiver tempo, dá uma lidinha na Bíblia. Se for conveniente, não for atrapalhar você no seu trabalho, as suas horas de sono, no seu lazer, lê a Bíblia de vez em quando. Mas não precisa se preocupar não. Deixa aquela pastora e os obreiros prega todo domingo lá e você está tranquilo, não precisa se preocupar. Ele não está dizendo isso, irmãos. Jesus está dizendo assim, quer ser meu discípulo? Então você tem que ler as Escrituras. Aleluia! É uma ordem. É verdade. É uma ordem. Aleluia! Não é um pedido, é uma ordem. Uma ordem. Graças a Deus. Que não cabe questionamento, não cabe desculpas. Não cabe. É obedecer ou então ser passivo de castigo. Oh, meu Deus. Queridos, suponhando você chegar na sua casa, você chega na sua casa após um dia de trabalho, você entra no quarto do seu filho, da sua filha, e ali estão ali seus filhos adolescentes ou jovens, mesmo pré-adolescentes, assistindo na internet ou na televisão um filme ou um programa inadequado, um programa impróprio, nocivo, talvez até imoral, que quando você vê aquela cena você fica vermelho de vergonha. Aí tu chega para o menino e diz assim, desligue essa coisa agora. Isto é imperativo, irmãos. É o imperador que está dizendo, é o pai. Não cabe questionamento. O menino não pode dizer assim, pai, eu estou no meu quarto, vá para o seu, fecha a porta que não vou desligar. Se a criança faz isso, a criança está em desobediência, em passivo e castigo. E quando Jesus diz para nós assim, examine a Bíblia, e nós, irmãos, passamos horas, dias, semanas, meses e anos sem pegar a Bíblia, nós estamos em desobediência, irmãos. Franca desobediência e passivo de castigo. Jesus, ele pede aqui para nós lermos a Bíblia, mas ele dá duas razões bem claras. Cristo não é como aquele pai que chega para o filho, pai, posso brincar ali no quintal? Não, por quê? Porque eu não quero.
criança necessita de uma resposta. Muitas vezes eu falo para uma criança, não faça aquilo, ou não vai lá. E a criança, por quê? Porque não quer. Por que não? Porque não é a resposta. Não satisfaz. A criança pode até atender, mas é amargurada, e quando o pai não está perto, ele vai e faz, porque não teve uma explicação clara, convincente para não fazer, porque não é a resposta. E Jesus fala assim, examina as Escrituras, e não para, ele dá as explicações. Por quê? Ele fala assim, porque vós cuidastes nelas a vida eterna. O mesmo versículo, 5:39, a vida eterna. Queridos irmãos, se eu perguntar aqui esta noite a esta igreja, quem aqui não quer ter a vida eterna? Eu posso ficar aqui meia hora fazendo esta pergunta, virar a noite aqui fazendo essa pergunta, e dificilmente haveria aqui esta noite um louco ou uma louca que teria coragem de levantar a mão e dizer assim, eu não quero ter a vida eterna. Duvido. Porque todos nós que aqui estamos queremos. Aleluia. Nós não estamos aqui na igreja porque a gente quer agradar a pastora. Ninguém vem para a igreja porque adora dar dízimo. Ah, que bom, tirar 10% do meu salário e dar para a igreja. Que não é gostoso, né? Deixar a casa, o conforto e vir para a igreja. Ninguém vem para a igreja, irmãos, por isso. A gente vem para a igreja porque nós queremos a vida eterna. Aleluia. E a vida eterna torna tudo isso agradável. É gostoso dar um dízimo, é gostoso vir à igreja, é gostoso estar aqui. Tudo no bojo da vida eterna. É verdade. Agora Jesus diz assim, quer ter a vida eterna? Leia as Escrituras. Oh, glória a Deus. Queridos irmãos, eu vou lhes fazer agora uma declaração, irmãos, que a pastora não vai dizer que eu estou mentindo. Dificilmente ela vai dizer que eu estou mentindo. E se você esquecer tudo que eu falar daqui para frente, e o que eu falei daqui para trás, e guardar o que eu vou lhe dizer agora, terá valido a pena você ter vindo aqui esta noite. Quando Jesus diz, examina as Escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna. Jesus quer dizer o seguinte, irmãos, que o crente que insiste em passar dias, anos da sua vida sem pegar na Bíblia para ler, esse crente ele pode ser um fiel dizimista, ele pode ser um excelente obreiro, ele pode fazer grandes revelações, pode curar câncer, paralítico e ressuscitar mortos. Se esta pessoa não tem o hábito de ler a Bíblia, com tudo isto, esta pessoa terá muitas dificuldades de alcançar a vida. É verdade. O que Jesus disse. Leia a Bíblia, porque vós cuidastes nelas. A recíproca é verdadeira. Não quer ter a vida eterna? Não pegue na vida para ele. Segundo motivo que Jesus dá, como incentivo para nós lermos a Bíblia. Segundo motivo, porque são elas que testificam, que bonito, testemunham de mim. A Bíblia diz que todos nós somos o quê? Testemunhas de Cristo. Foi isso que ele disse? Eu vos envio como minhas testemunhas. O nosso trabalho como Bíblias, ele não termina aqui. É lá fora que nós exercitamos o nosso ministério. Aleluia. A carta de Timóteo diz que todo crente é um ministro, todo crente é um pastor. Aleluia. Testemunha de Jesus. Agora, queridos irmãos, Jesus disse certa feita, ninguém pode dar aquilo que não tem. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim, é impossível alguém oferecer a outro aquilo que ele não possui. Como é que vou testemunhar de algo que eu não sei, não conheço? Aquela vizinha chega para você e diz assim, querida vizinha, eu sou católica, como você sabe. Eu sei que você é evangélica. Eu te vejo todos os dias pegar a sua Bíblia, todos os domingos pegar a sua Bíblia e ir para a igreja. Mas esta noite, vizinha,
tive um sonho. Esse sonho me perturbou muito. Eu estava esperando o dia amanhecer para vir à sua casa. Eu estou perturbada, perplexa. Eu sei que você lê a Bíblia. Eu sei que você é o testemunho de Jesus. Eu sei que você é crente. Você tem que me ajudar. E você pergunta para a vizinha assim: o que é? O que queres? O que queres que eu te faça? E a vizinha fala assim: eu tive um sonho esta noite. No sonho eu vi assim os céus abertos de um lado a outro, e eu vi Jesus descendo em glória e majestade, rodeado de anjos. E uma voz dizia no meu ouvido assim: leia a Bíblia, porque o mundo está chegando ao fim e Jesus está voltando. Aquela vizinha chega com a biblinha dela ali, no Salmo 91, toda amarelinha. Ela não lê Bíblia, tem lá só em cima da prateleira. Ela fala assim: querida, me ajuda, me mostra aqui na Bíblia. Eu quero ver as passagens que diz que o mundo está chegando ao fim e que Jesus está voltando. Eu quero conhecer essas passagens. Ninguém pode dar aquilo que não tem. São elas que testificam de mim. Se você não ler a Bíblia, você saberia mostrar para essa pessoa? Você saberia pegar aquela vizinha, colocar sentada ali no sofá da sua sala, abrir a Bíblia e mostrar assim: aqui, ó, São Mateus 24, São Lucas 22, São Marcos 14. Aqui fala que haveria terremotos, fala que haveria inundações, os poderes do céu seriam abalados, fala de falta d'água, fala de violência, fala de poluição. Fala dos ricos cada vez mais ricos, dos pobres cada vez mais pobres. Aqui fala que haveria falsos mestres, falsos pastores, falsos enganadores. Aqui mostra. Você saberia mostrar, querido irmão? Você saberia testemunhar de Cristo ali? Ou você simplesmente iria pegar o telefone daquela pessoa, passar o telefone da pastora, passar o telefone de alguém aqui na igreja? Porque você pode ser tudo para aquela pessoa, menos uma testemunha de Jesus. São elas que testificam. Queridos irmãos, às vezes nossa igreja há pessoas, irmãos, que não sabem contar para o outro a história de Acã. Não conhece a história de Nadab e Abiú. Não sabe dizer quem foi Coré, Datã e Abirã. E quando se fala de Ananias e Safira, não conhece. Quando se pergunta quais são os livros apócrifos, não sabe nem o que quer dizer isso. O que quer dizer os livros canônicos? O que é Pentateuco? Há alguns que não sabem, irmãos, citar onde estão os 10 mandamentos, nem citados um após o outro. Às vezes estamos na igreja e não sabemos citar quem são os 12 apóstolos de Jesus. Podemos conhecer muito de muita coisa, irmãos, mas às vezes nós não sabemos o significado da palavra Apocalipse, o significado da palavra Bíblia. E muitos de nós, irmãos, não sabemos dar um estudo da razão de Jesus morrer na cruz e nem contar para outro como surgiu o diabo. Coisas elementares. São elas que testificam de mim. Há necessidade do estudo, do aprendizado. Eu concluo essa parte dizendo o seguinte, irmãos: quando o ímpio, a pessoa do mundo, vem até um crente querendo tirar dúvidas para que ele possa aceitar Jesus, e que ele foi tocado por um sonho, por uma visão, por uma música, por alguma coisa, ele vem até nós querendo resposta à sua indagação, querendo ser alimentado. E quando se depara com um crente, o ímpio percebe que aquele crente ali sabe tão pouco quanto ele. Neste momento nós envergonhamos o Evangelho, irmãos. Colocamos mais um prego nas mãos e nos pés de Jesus. E na nossa vida se cumpre o que Jesus disse: não tome o nome de Deus em vão. Se eu testemunho, se eu digo, se eu falo, se eu anuncio que sou evangélico, que sou crente, que sou Bíblia,
eu tenho obrigação de estar apto, irmãos, Aleluia. para passar a Bíblia lá para você. Oh, glória. Vós sereis minhas testemunhas, e ninguém pode dar aquilo que não é. Concluindo esta parte, as pesquisas estão indo um pouco mais além, irmãos. As pesquisas estão mostrando a deficiência dos nossos lares, irmãos. Elas têm mostrado que hoje, isso já contei para a pastora há 1 ano e meio atrás, mas continua a deficiência. Hoje, irmãos, 98% dos pais não sentam com seus filhos para lhe contar histórias da Bíblia. 98% dos pais nunca contou uma história da Bíblia para o seu filho em casa. Nunca contou. Não senta com o menino ali, com a menina, para doutrinar para o céu. 98% dos pais, irmãos, não oram mais pelos filhos no lar. E eu vou lhes dizer uma coisa, irmãos, bem baixinho, porque é um segredo nosso, ninguém pode ouvir. Nem podemos contar para ninguém. Mas as pesquisas mostram que hoje, irmãos, os pais não oram pelos filhos em casa, nem na hora da comida, nem na hora da refeição. Que ponto nós chegamos, irmãos? Para onde que nós estamos indo? Que coroa da vitória vamos receber? Para onde vamos? Pesquisas mostram que os meninos e meninas passam cerca de 3 a 5 horas por dia assistindo televisão. Desenhos animados na televisão, outras coisas mais, incluindo também o tempo da internet. Os pais não sentam com os filhos nem pela manhã, nem à tarde, nem à noite para lhes ensinar a palavra. Crianças cheias de televisão e de internet, vazios de Bíblia. E quando crescem, irmãos, quando crescem, de cada 10 que são criados na igreja, 6 abandonam a fé, irmãos. Vão para o mundo. E desses 6 que abandonam a fé, irmãos, a metade vai para o mundo do crime. Quando nós estamos aqui na Papuda fazendo pesquisas, irmãos, na antiga FEBEM em São Paulo, no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, a gente chega ali fazendo aquelas pesquisas, a gente vê claramente, irmãos, de cada 10 presos, 5 são filhos da igreja, filhos de igreja. Esses dias eu ligava para uma irmã nossa lá em São Paulo, uma irmã da nossa igreja, 8 anos que eu não a via. Ela tinha um menino de 8 anos de idade, um menino é Tiago. Liguei para ela, falando para ela no telefone. Ela dizia: irmão Paulo, eu estou aqui na Fundação Casa. Fundação Casa, mas no que aí? Que é a antiga FEBEM. Eu vim ver meu filho que está aqui preso. Cometeu um latrocínio, roubo seguido de morte. E eu conversando com ela, falei: mas irmão, o que mais me entristece aqui é que eu estou numa fila aqui de 2.000 pessoas aproximadamente, e mais da metade é composta de homens e mulheres carregando a sua Bíblia, obreiros, membros da igreja, irmãos, indo visitar os filhos nas penitenciárias. Ela diz: mais da metade. Queridos irmãos, me recordo que no passado, 30 anos atrás, minha mãe, como todos os pais daquele tempo, minha mãe nos sentava assim, no chão de casa, no chão batido de barro, 8 filhos, aliás, 7 e 1 que ela criava. Minha mãe pegava ali um pedaço de Bíblia, um pedacinho de Bíblia que ela tinha, porque era difícil ter Bíblia, era difícil demais. Ela sentava ali conosco, uma mulher analfabeta, não conhece a letra O, ela nunca entrou numa escola. Tentamos fazer ela assinar o nome, ela não aprendeu. Ela assina com o dedo, com o digital.
Ela ali fazia o culto todos os dias. E na simplicidade dela dizia: filhos, vocês têm que escolher um herói da Bíblia, incorporar na sua vida, segui-lo e tê-lo como exemplo. Aí um escolhia Moisés, um escolhia Davi, um escolhia Paulo, um escolhia Pedro. Minhas irmãs gostavam de Esté, de Ruth, de Noemi, Ana, Maria. E a gente crescia incorporando um personagem bíblico e querendo ser igual a eles. Aí chegava assim na igreja à noite, o pastor chamava assim os meninos e meninas, colocava assim todos enfileirados assim, um monte de criança, e o pastor perguntava assim: menino, você aí, conte aqui para a igreja qual é o seu herói. Aí os meninos ali, nós estávamos no meio também, né, pequenininho, pegava o microfone: eu quero saudar a igreja em nome do Senhor Jesus, e quero dizer aos irmãos que o herói da minha vida, ele é Jonatas. E o pastor dizia: por que Jonatas? E a gente dizia assim: porque mamãe e papai me ensinam lá em casa todo dia que eu tenho que ser como Jonatas, o herói de Deus. Jonatas era valente, ele era forte, mas não pelos seus músculos, mas pela força de Deus. Exemplo de amizade, de força e de fé. O pastor virasse para as meninas e: menina, aí você, quem é a sua heroína? A menina chegava, saiu da igreja em nome do Senhor Jesus, menina de 7 aninhos, 4 anos, e quer dizer aos irmãos que a heroína da minha vida é Esther. Por que Esther? Porque mamãe me ensina lá em casa, ela diz que Esther era uma moça pequenina como eu. Esther cresceu, tornou-se uma moça bonita, casou com um rei chamado, exatamente, Assuero, tornou-se rainha e libertou o povo de Deus. Eu quero ser como Esther. Bonita. Diariamente se ensina. Hoje, irmãos, não se tem mais os cultos. Os pais não passam para os filhos valores bíblicos, não incorporam neles os heróis de Deus. A criança busca na televisão esses heróis. E quando nós pegamos nossos meninos e meninas e colocamos assim um do lado do outro, aí a gente pergunta assim para o menino: menino, quem é o seu herói? O menino, cabelinho arrepiado, para cima, todo purinho, pisa para lá, pisa para cá. O meu herói é o Pica-Pau. Eu quero ser como Pica-Pau. Por que Pica-Pau, menino? Que eu não perco uma. Eu vejo todos os dias lá em casa o Pica-Pau. Eu quero ser como ele. O Pica-Pau não trabalha, mas come. O Pica-Pau leva vantagem em tudo. Se ele leva um soco, ele devolve 10. Se ele cai, levanta e derruba o outro. O Pica-Pau, ele está sempre na frente, não leva desaforos para casa. Ele é o meu herói. Quero ser como o Pica-Pau. E quem é o Pica-Pau? O Pica-Pau é um tipo de demônio, tipo de um demônio, vagabundo, preguiçoso, ri dos outros, trata o outro como se fosse um lixo, dissimulado, mentiroso, vingativo, cruel e assassino. Eu tive vendo uma pesquisa, irmão, há 2 dias atrás, a respeito do Pica-Pau, e diz que num episódio de Pica-Pau, que dura cerca de 3 a 5 minutos, passa-se mais de 80 cenas de violência. Os pais estão agora fechando a Bíblia, fechando a boca e deixando que a televisão ensine. E esses desenhos, irmãos, eles são formados, esses desenhos são produzidos exclusivamente para fazer dos nossos filhos bandidos, delinquentes. É verdade. E lembre-se, queridos, criança aprende por imitação,
não é por verbalização. Aleluia. Podemos falar muito para uma criança, mas ele incorpora aquilo que vê. Igreja, meu Pai. Aquilo que ele vê. A criança incorpora aquilo que ele vê, aquilo que ele assiste. Glória a Deus. Aquilo que está diante dos olhos dele. Diabo ensina E é uma 24 pesquisa horas, igreja. que diz assim, irmãos: pai e mãe de minha igreja, Oh, aleluia. ensine a Bíblia ao seu filho hoje, antes que amanhã uma prostituta ou um traficante venha adorar. Abre o olho da tua igreja. Queridos irmãos, essa é a situação que nós vivemos como igreja. Separa a tua No igreja passado, do mundo, meu Pai. o diabo trabalhava perseguindo a igreja, derramando sangue, destruindo os crentes. Passa Mas a mão. quanto mais crente morria, mais crente surgia. Ao ponto que Martinho Lutero tem dito assim: matem-nos, porque o sangue dos cristãos é semente. E o diabo hoje trabalha dentro da igreja. 24 E se horas. nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós podemos estar perdidos dentro da igreja. A Sociedade Bíblica, queridos irmãos, tem feito a sua parte. Ela preparou recentemente, irmãos, a Bíblia, toda ela em desenho, para os nossos filhos. Olha que maravilha! Desenhos bíblicos. Você sai para o trabalho, mas seu filho fica em casa em boa companhia, irmãos. Vamos trocar o pica-pau por Jesus, por Paulo, por Pedro, por Davi e Golias, por Samuel, por Ruth, por Daniel, por Esther. Desenhos bíblicos que a editora preparou. Ela preparou ainda, irmãos, filmes bíblicos para os adultos. Às vezes nós temos pouco tempo de ler a Bíblia. Filmes bíblicos ajudam muito em assistir os filmes na televisão, programas mocinhos. A editora preparou ainda, irmãos, a Bíblia toda ilustrada. 365 histórias da Bíblia, uma para cada dia do ano. Para você ler com o seu filho, pedir para ele ler. Você também lê a Bíblia toda ilustrada. A editora tem também, irmãos, a Bíblia com a letra gigante. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia com a letra gigante, extra gigante. Muitos irmãos escolheram a Bíblia porque ela tem a letra pequena. A editora preparou agora, irmãos, a Bíblia em áudio. Um CD com todo o Novo Testamento. Você está lavando roupa, está dirigindo, está no engarrafamento, está se exercitando, está passando roupa, está cuidando da casa, está ouvindo a Bíblia. A fé também vem pelo ouvir. A Bíblia em áudio para você ouvir. A editora tem, irmãos, a Bíblia do bebê. O seu bebezinho já pode ter a sua biblinha adaptada à idade dela, da criança. A Bíblia dos juvenis, a Bíblia dos pré-adolescentes, a Bíblia dos adolescentes de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia da família, Bíblia do obreiro. Temos a Bíblia da pregadora, irmãos. Bíblia da pregadora, Bíblia do pregador, Bíblia de estudo de todos os tipos, tamanho, cor, letra grande, letra pequena, maior, comentários bíblicos diversos. É a igreja, a editora, detectando os problemas na igreja e trazendo a solução para o nosso coração. Nós vamos receber agora um cartãozinho. Júlio, por favor, entregar esse cartãozinho. Segura esse cartão, irmãos. E se você desejar no seu coração, preencha esse cartão. Nós da Sociedade Bíblica iremos na sua casa. Levaremos todo o material que a editora possui para você comprar em 10 vezes sem nenhum acréscimo. Bíblia de 10 de R$1.